Olá, boa noite. Mais uma vez, para mais uma palestra online, para mais uma vontade de estar um pouco mais junto a vocês e de alguma forma de vos ajudar a atravessar este período mais difícil da vida de nós todos. Sem dúvida que ninguém esperava há meio ano atrás estarmos a viver o que estamos a viver hoje. Isto é um grande desafio, não só para a humanidade, obviamente, mas para todos e cada um dos seres humanos que somos nós próprios, não é? É fundamental, nesta fase, nós percebermos que há riscos e é fundamental que nós possamos cumprir com as regras de segurança. Este vírus não é brincadeira, porque de facto tem uma forma de se espalhar bastante fácil e, portanto, é fundamental que nós mantenhamos essa, digamos assim, essa persistência na cautela, na prevenção, porque se não o fizermos, as consequências podem ser muito mais graves. Eu sou, como eu costumo dizer, um realista otimista. Espero mesmo que se façam progressos, obviamente, né? Mas estamos a falar de uma situação que nos vai forçar não só a mais um tempo de fecho, digamos assim, com o mundo, ou seja, de não vivermos a nossa vida de forma como a vivíamos antes, e por outro lado, para nós percebermos que a vida não vai ser mais como foi antes do coronavírus. Nós hoje estamos a perceber que há muita coisa que se estava a fazer menos bem. E eu não falo apenas ecologicamente, porque quase todos os dias leio situações em que já não aconteciam. E, por exemplo, de Mumbai ver-se os Himalaias. Era uma coisa que há 50 anos não se via por causa da poluição. E outras coisas que estão a acontecer, obviamente. Tem um lado menos bom, obviamente, que é o lado das perdas, o lado das situações em que nós, efetivamente, não controlamos. Ora, mas este também é um tempo, e como eu costumo dizer que a sustentabilidade da vida está nos seus opostos. Tudo aquilo que nos acontece de menos bom também tem um lado, ainda que possa parecer estranho, tem um lado bom. Porque nada acontece sem que traga também o seu oposto. Isto é uma lei, não fui eu que inventei, mas faz parte da vida, não é? Pondo de lado o vírus, porque nós todos estamos de facto preparados de alguma forma e mentalizados, ou se não estamos, devíamos, para olhar para esta situação de uma forma bastante realista e que vai se prolongar durante muito tempo, porque não vai ser sequer a vacina que vai resolver imediatamente a situação. Estas mudanças estão a ocorrer no mundo e essas nós não controlamos. Existem pessoas que estão a fazer autênticas maratonas, autênticas entregas para efetivamente levar a bom rumo e para que os números não cresçam. Mas é fundamental
que nós, enquanto cidadãos, façamos o mesmo. E não podemos achar que só porque está sol, vamos todos passear. Porque eu posso estar contaminado sem o saber e vou contaminar pessoas. Por seu lado, vão contaminar outras pessoas. Portanto, é fundamental, nesta fase, que nós percebamos que nada é eterno nesta Terra. Nada. Tudo acaba. Ok? O mais não seja, acaba com a morte. E, portanto, vamos acreditar que virão aí boas notícias em breve. O breve não quer dizer que é amanhã. Estamos a falar de semanas. E que possamos, na maior brevidade possível, voltar a uma vida que nunca será mais a mesma, mas que, em função daquilo que nós fizemos connosco, pode ser uma vida diferente. Com efeito, muitos de nós estamos a ter aquilo que queríamos. Tempo. Eu próprio, quando trabalhava na Sonai, dizia muitas vezes, para quem me dera poder ficar em casa a ver um filme, a ver um livro, não ter que ir trabalhar. E eu hoje já escuto pessoas a dizer, estou farto disto, quero ir trabalhar, mesmo correndo o risco. Eu protejo-me, eu faço isto, eu faço aquilo. Eu compreendo que não é fácil estar em casa. Não é fácil porque é uma situação nova, porque nós não fomos preparados para uma realidade destas. Nós não fomos educados nem preparados para o culto do eu. O culto do eu não é o egoísmo, nem o narcisismo. O culto do eu é na filosofia muito simples que eu só posso dar quem sou. Eu só posso dar aos outros na medida do que eu tenho em mim, porque senão eu vou entrar em esforço. E quando eu entro em esforço, eu esvazio-me. Porque eu estou a dar aquilo que não tenho. Eu estou a ir buscar, digamos assim, uma reserva que não tenho. Estou-me a esforçar. É por isso que na vida nada deve ser feito em esforço. Um sacrifício é uma coisa que tem princípio, meio e fim. Um esforço tem princípio e não sabemos quando é o fim. Hoje muitas pessoas vivem em esforço diário e não querem pensar ou têm medo de pensar que, de facto, se não mudarem, nada vai mudar. Pelo contrário, tende a piorar. A vida às vezes parece cruel, mas não é. A vida é extremamente generosa. É difícil pensarmos na generosidade da vida quando vemos o que está a acontecer à nossa volta. Mas às vezes há valores bem mais altos que nós não entendemos. Nomeadamente a própria sobrevivência do ser humano. O meio onde ele vive. Porque muitos de nós temos a nossa casa limpa, mas atiramos o papel pela janela, ou a beata. Muitos de nós temos o carro limpo, mas, no entanto, atiramos o maço de tabaco que acabamos pela janela fora. Atiramos a garrafa de água pela janela fora. Isto são incongruências. Mas isto é aquilo que define a grande maioria do ser humano. O ser humano é incongruente. Faz uma coisa, diz outra coisa, pensa outra coisa e sente quando sente uma outra coisa. E isto é que de facto leva à depressão. É quando não existe um equilíbrio mínimo entre aquilo que a gente diz, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Para já não falar, vamos falar mais à frente, daquilo que nós sentimos. Todo o ser humano sempre buscou sentir-se confiante. Todo o ser humano quer se sentir confiante. Ora, como nós não fomos educados para ser confiantes, nós vamos querer confiar em alguém, em algo, para nos sentirmos seguros. E aqui começa tudo mal. Contrariamente ao que muita gente pensa, isto não tem a ver
particularmente com religião. Tem a ver com aquilo que nós pensamos sobre nós. É muito mais fácil para uma pessoa agarrar-se a algo que o transcende, a algo que o domina, a algo que o manipula, e eu volto a dizer, não estou a falar de religião, estou a falar no geral, porque vai-me permitir sentir uma confiança, porque eu acredito naquilo que eu estou a seguir. Mas essa confiança não traz lucidez. Essa confiança traz dependência. Quando eu falo de fé, e hoje houve alguma polémica à volta do meu vídeo que eu pus, em que a fé, por vezes, é medo, a verdade é que muitos de nós, temos fé naquilo que não vemos, mas deixamos de ter fé quando aquilo que não vemos não nos dá o que a gente deseja. Dito de outra forma, muitos de nós temos fé não no que não vemos, mas sim temos fé de receber aquilo que tanto desejamos. Isso não é fé. Isso é uma coisa qualquer. Mas nós, infelizmente, e quando eu digo nós, atenção, eu não estou a criticar, eu estou a fazer uma análise da nossa sociedade. Nós temos dificuldade, uma grande dificuldade, em confiar em nós próprios. Eu posso dizer que quem não confia em si é um potencial candidato a uma depressão. Eu, quando trabalhava na SONAI, apesar de ser um bom profissional, eu não confiava em mim. Eu tinha medo. Eu tinha medo de falhar, eu tinha medo, e então eu acreditava em determinadas coisas para sentir uma certa segurança. E essas coisas só vieram mostrar que efetivamente eu estava errado. Nós podemos acreditar no que quisermos, mas é fundamental que aquilo em que acreditamos tenha por base aquilo que eu acredito em mim. Porque se eu não acreditar em mim e acreditar em algo fora de mim, eu vou estar dependente dessa coisa. E, portanto, eu sou um candidato a ficar desiludido, a ficar triste, a ser abandonado, a perder e a sofrer. E, consequentemente, a deprimir. A sociedade, onde nós todos incluímos, eu próprio, é muito castiça. Porque pede-nos coisas, mas não nos dá as condições para fazê-las. Hoje toda a gente fala de confiar em si, confie em si, confie em si. Mas vemos como é que está a educação neste país e mesmo no mundo. E aquilo que eles fazem é tudo menos dar-nos a possibilidade aos jovens de confiar em eles próprios. Por isso, a maior parte das depressões que nós apanhamos não tem a ver connosco. Não tem. Tem a ver com a forma como as coisas são feitas no mundo para as quais nós não estávamos preparados. Porque nós não fomos preparados para grandes coisas nesta vida. Eu falo por mim. A educação que eu tive não me preparou para me responsabilizar pela minha vida. Preparou-me para atingir objetivos. Preparou-me para ser aceite pelos outros. E a grande maioria das pessoas que procura a aprovação das outras é também um candidato a entrar em depressão. Aquilo que eu vou focar nesta palestra é essencialmente quais as situações que nós devemos evitar para não cair em depressão. A mensagem que eu transmito para aqueles que já estão em depressão é: vocês emocionalmente esticaram demais aquilo que vocês estavam a fazer. Ou seja, nós, quando a nossa essência nos pede uma coisa e nós não a satisfazemos,
e não estou com isto a dizer loucuras, nós acabamos por entrar em depressão. A minha depressão veio, efetivamente, não saber gerir a realidade que estava à minha volta. Eu estava a exigir-me ficar onde a minha essência me pedia para sair. Nós devemos ter consciência de uma coisa, da importância que nós somos para nós próprios. É bom escutar os outros. Vocês que aqui estão, estão-me a escutar. Mas aquilo que eu digo não tem que ser feito. Aquilo que eu digo só tem ou só deve eventualmente encaixar-se em vocês se fizer sentido. Porque senão sou mais um qualquer a falar uma coisa qualquer. Muita gente não concorda comigo, o que é bom. Porque se eu agradasse a todos eu ia ficar assim um bocado estranho, porque ia parecer um bocado que eu estava a criar algo que era uma ilusão. Porque é impossível, seja quem for, agradar a todos. Uma coisa é aquilo que nós acreditamos que éramos quando fomos pequeninos, e isso gravou-se no nosso inconsciente. Outra coisa é aquilo que eu hoje quero tornar-me. E não para agradar aos outros, e sobretudo não seguindo o meu inconsciente, mas percebendo, tendo consciência de que eu não preciso estar no sofrimento. Porque estar no sofrimento é o caminho também para a depressão. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Ora então, vamos analisar isto de uma forma, e vamos falando aos poucos, de uma forma tranquila, para percebermos quais são os passos. E peço desculpa, aquilo que eu estava a dizer é, aqueles que já estão deprimidos, isto também vai poder fazer sentido. Porque vai-lhes permitir de analisar numa perspectiva diferente aquilo que têm vindo a fazer a si próprios e aquilo que têm vindo a permitir que os outros lhes façam. A primeira coisa que é fundamental para que eu não caia em depressão é perceber quem são as pessoas que estão comigo. Porque as pessoas, eu disse há bocado que a depressão não é minha responsabilidade. E eu explico porquê. A depressão é a minha incapacidade em aceitar determinadas coisas que estão na minha vida. Mas é sobretudo, e aí entra um bocado diferente, que é a minha incapacidade em sair do sofrimento. Numa base, digamos, literal, nós podemos dizer que a responsabilidade é nossa. Eu digo que quando nós estamos a cair em depressão, nós não temos noção no início. Nós achamos que é natural. E, portanto, a nossa responsabilidade é quase posta de lado. Nós somos responsáveis, sim, quando estamos num estado de depressão, no sentido de tirar e fazer estes passos que eu vou falar para sairmos da depressão. Aqui, aqueles que não estão em depressão, evitar cair na depressão, porque efetivamente estas próximas semanas, se já não agora, há muitas pessoas que estão a começar a entrar num estado depressivo. E isto é alarmante. É alarmante porque as pessoas não só estão a entrar em estado depressivo, como estão também a entrar num estado financeiro de alguma forma difícil. Portanto, é querer semear um terreno e não ter sementes. É um bocado por isso que eu também quero ajudar as pessoas. Quero ajudar as pessoas a terem um pouco de luz ao fundo do túnel para poderem efetivamente mudar. Portanto, a primeira coisa que nós temos que ter em conta quando estamos a evitar uma depressão é ver as pessoas que estão do nosso lado. Nós não podemos permitir do nosso lado pessoas que não nos querem bem.
Nós não podemos permitir ter do nosso lado, quando eu digo do nosso lado, não estou-me a cingir à casa. Estou a ir também aos amigos, aos colegas de trabalho, aos membros da comunidade que eu participo, quer seja ela social, religiosa, política, seja o que for. Porque nos dias de hoje, para não cair em depressão, é preciso que a gente se respeite, é preciso que a gente tenha confiança em nós, volto a dizer. Porque senão, a percentagem de pessoas que caem em depressão tem vindo a crescer, porque nós, cada vez mais, achamos que a solução tem que vir de fora. Não é por acaso, e eu não estou de maneira nenhuma a criticar o trabalho dos psiquiatras. Não é, critico os psiquiatras que fazem as coisas de forma menos própria, tal como os dentistas, tal como os políticos, toda a gente, tal como os orientadores de vida. Entendam que quando eu digo orientador de vida é a tradução de life coach, ok? E como eu sou português, acho que devo pôr em português. Acho que faz mais sentido. Nada contra os estrangeirismos, é apenas a minha opinião. Então nós temos de ter atenção às pessoas que nós temos na nossa vida. Porque quando nós mantemos na nossa vida, seja pessoal, social, profissional, pessoas tóxicas, pessoas que não nos respeitam, quando nós toleramos que elas continuem, nós vamos acabar por deprimir. Porque nós não vamos saber gerir o desapontamento, a traição, porque nós não estamos preparados emocionalmente para isso. Devíamos. Mas nós fomos criados, todos, num castelo que tem um lado escuro e um lado cheio de luz, não é? E a nós disseram-nos que é assim, que nós vamos ter que escolher o escuro ou a luz. E como nós muitas vezes não conseguimos escolher a luz, porque não temos a maturidade para escolher a luz, sabemos assim, isto é figurativo, caímos no escuro. Caímos na sobrevivência. Caímos naquela situação de pedir que chegue a sexta-feira, pedir que chegue o fim de semana prolongado, pedir que chegue as férias, pedir que chegue o novo ano, pedir que chegue, e quase que acabamos por dizer, eu estou à espera que venha a morte. Então é fundamental que eu comece desde já, a partir do momento em que eu estou num sítio em que eu tenho pessoas que me desrespeitam, pessoas tóxicas, a nível pessoal, profissional, social, comunitário, eu tenho que confiar em mim o suficiente para perceber que eu posso me respeitar perante essas pessoas, porque eu não preciso dessas pessoas, ainda que elas façam parte da minha comunidade. Porque se essas pessoas morrerem amanhã, vocês vão continuar a viver aliviados, porque essa pessoa foi embora. Mas se eu não trabalhar em mim a capacidade de conseguir dizer não a essas pessoas, o mais certo é que vão surgir outras. Quando nós estamos numa relação e a relação termina e não se entende a razão que levou ao fim da relação, nós vamos levar o nosso histórico para a outra relação a seguir e vamos viver o mesmo. As coisas que nos acontecem não são sempre as que nós queremos, mas são grande parte as que nós precisamos. E para quê? Para nos respeitarmos. Porque quando eu me respeito, a probabilidade de eu ter depressão é muito menor. Quando eu confio em mim, a capacidade de eu cair em depressão é muito menor. Quando eu consigo dizer não, a capacidade de eu cair em depressão é muito menor. Portanto, é fundamental que eu comece a fazer-me respeitar, e isso inclui sair, afastar-me de pessoas que não me respeitam. Pessoas que estão no meu meio ambiente, que estão na minha família, que estão... Porque não é por serem da vossa família que vão obrigatoriamente amar-vos ou querer o melhor para vocês. Às vezes é bem pelo contrário. Em termos pessoais, em termos profissionais. Em termos profissionais,
nós temos que pensar que se há uma situação em que eu sou desrespeitado pelo meu patrão, por exemplo, eu tenho que saber fazer-me respeitar. E o saber fazer-me respeitar, às vezes, é procurar uma alternativa. Ainda que digam que está difícil. E eu não estou a dizer que está fácil. Mas ninguém encontra se não procurar. Ninguém encontra se não procurar. E uma coisa que eu costumo dizer aos meus clientes, chamemos assim, é, quando estão mal na empresa, diz, se você não tivesse este emprego, o que é que faria? Então a pessoa diz naturalmente que iria procurar alternativas. E eu digo, então procure mantendo este emprego. E treino o respeito já nesta empresa. Porque despedir alguém que se respeita é muito difícil. As pessoas acham que não, mas é extremamente difícil. Porque respeitar não é faltar à educação, é impor limites, sobretudo no trato. Porque o patrão é patrão. O patrão, se eu tenho uma determinada função, o patrão pode exigir que eu faça. Mas há formas de exigir e há formas de me mostrar que tenho que fazer aquilo. E isso depende de mim, sem medo. Porque se eu tiver medo, eu vou ser sempre desrespeitado. E acreditem numa coisa, profissionalmente, e eu sei disso, quem não se faz respeitar é o primeiro a ir embora. É aquele que mais vai sofrer nas mãos dos colegas e do próprio patrão. E depois, naturalmente, chega a casa e muitas vezes descarrega em quem não tem culpa nenhuma. Por isso, primeiro passo, é fundamental que tirem da vossa vida as pessoas que vos fazem mal. Porque aquilo que vos desrespeita ou faz sofrer voluntariamente não vos faz crescer. A não ser que vocês tomem uma decisão em relação a isso. Uma decisão de se respeitarem. O respeito é a base da vida. E se nós não nos respeitarmos, que foi o que eu fiz, acabamos numa depressão. Mas deixem-me dizer uma coisa a todos aqueles que estão deprimidos. A depressão é um aviso. A depressão é um aviso que está na hora de mudar de direção. Está na hora de fazer a segunda coisa para evitar que eu entre em depressão, que é escolher aquilo que tem a ver comigo. Nós não viemos cá para sofrer. Eu já falei várias vezes sobre isto, sobre os dois tipos de sofrimento. Nós viemos cá para viver intensamente esta vida. E como é que nós vamos viver intensamente essa vida se nos permitimos desrespeitos, traições, tudo isso na nossa vida? Como é que nós vamos viver o mínimo necessário para que, quando chegar o nosso dia de partir, a gente se sinta bem com aquilo que viveu, se vamos continuar a sobreviver? E quando eu falo de sobreviver, não tem a ver com a parte financeira. Porque eu conheço pessoas que ganham pouco e se respeitam. E vivem a sua vida. E gostam da sua vida. Respeitar-me tem a ver essencialmente com eu respeitar quem eu sou. Perceber que eu sou um ser humano. Eu vim cá para ser nesta vida. É por isso que eu tenho alguma dificuldade em entender quem está nesta vida e tenta falar e vender uma vida melhor depois da morte. Independentemente do que venha depois da morte. Quero lá saber. Porque quem me vende uma vida melhor lá depois da morte não está seguramente a viver uma boa vida aqui. Porque nós somos seres humanos, nós viemos para ser. Nós não viemos para pensar como é que vai ser depois. Nós viemos para ser nesta vida. É por isso que estamos aqui.
Cada um tem a sua crença, cada um acontece o que quiser, acredita no que quiser. Mas, sabem, quando morrerem é que vocês vão viver isso. A vida é breve. A vida é muito breve. E todos vocês sabem. E, sobretudo, a partir do momento em que a gente chega aos 40, a vida é breve. Eu lembro que quando fiz 40 já lá vão quase 19 anos. Passa rápido. O que nós não temos noção é que a vida é breve. E que nós não temos noção que vamos morrer. E por isso é que adiamos e continuamos no sofrimento tempo e tempo e tempo e tempo. Porque achamos que lá à frente a gente vai conseguir resolver isso. Não é bem assim. Nós, enquanto vamos adiando sermos nós próprios e viver a nossa vida e dar o poder aos outros sobre a nossa vida, nós estamos a perder tempo de vida. Não é nada. Mais nada. Estamos a perder tempo de vida. Estamos a perder tempo para criar e cuidar de nós e da nossa própria vida. Porque lembrem-se de uma coisa. Nós só podemos dar quem somos. E quem cria a sua própria vida, quem se confia em si, tem muito mais tempo para ajudar os outros do que aqueles que se queixam daquilo que permitem, que normalmente nunca têm tempo aos outros. Por isso é fundamental, para eu evitar de cair em depressão, que eu escolha aquilo que tem a ver comigo. Eu até entendo aquelas pessoas que aceitam um emprego qualquer para poder pagar as contas. O que eu não entendo, e atenção, eu não estou a criticar, eu estou a dizer que não entendo, é como é que depois de ter um emprego não continuam à procura daquilo que tem a ver com eles. Nós estamos aqui para viver a nossa vida. Para viver aquilo que tem a ver connosco. Viver aquilo que os outros nos permitem é uma passagem quase direitinha para virmos a sofrer uma depressão. Porque nós, todos nós, independentemente de quem somos, nós temos uma vontade enorme de viver a nossa vida. Só que a grande maioria não tem a coragem de acreditar que é capaz. Lá vem a tal história da confiança. E por isso é que nós nos apoiamos em coisas fora de nós para nos dar alguma confiança, alguma segurança para continuarmos a sobreviver, para justificar a nossa sobrevivência. Quem sobrevive, mais tarde ou mais cedo, ganha um vício. Não tenham dúvidas. Ou cai em depressão. E o que é um vício? É começar a beber mais para encarar a vida. É recorrer a drogas para conseguir aguentar a vida. Porque nós, quando precisamos de aditivos, sabemos assim, para viver, para sobreviver, digamos assim, a nossa vida, é porque nós não estamos a viver a nossa vida. Porque quem está a viver a sua vida não precisa de nada disso. Bebe um copo. Eu adoro. Um bom vinho tinto. Adoro. Uma boa cerveja no verão. Adoro. Mas não bebo para esquecer. Por isso é que muitas pessoas chegam ao fim de semana, divertem-se loucamente, vão a limites, apenas não para se divertir, mas para esquecer a infelicidade que passam e o sofrimento que passam durante a semana. A vida é suposto ser, e entendam isto, uma diversão. E uma diversão não é gozar com toda a gente, uma diversão é consciência do que estamos a ser. E divertir-me com a criação do eu. Divertir-me com descobrir quem eu sou e aquilo que eu vim cá fazer. Viver intensamente a vida para não cair em depressão. Procurar aquilo que tem a ver connosco tem a ver não só a nível pessoal, como
profissional como social, todos os níveis. E as pessoas acomodam-se, acomodar-se, porque a acomodação é a forma mais cobarde de nos trairmos, de acharmos que não merecemos mais do que aquilo. Quando eu me acomodo, eu aceito algum tipo de sofrimento. Ou pelo menos eu aceito não ir atrás daquilo que me chama. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, temos chamamentos. E quando eu digo chamamentos, não tem a ver com nada que nos transcende. Tem a ver com aquilo que nós sentimos que tem a ver connosco. Eu senti um enorme chamamento. Não foi Deus, nem... Foi a minha essência que me pediu para seguir um determinado caminho. Um caminho que me obrigou a sair da zona de conforto. Eu tinha duas escolhas. Continuava na zona de conforto em segurança, mas em sofrimento. Em segurança financeira, a tal história de depender daquilo que eu queria acreditar que era bom para mim, ou ousar ir atrás daquilo que eu sentia que tinha a ver comigo. E essa é a grande diferença. A grande diferença na minha vida aconteceu porque eu decidi seguir aquilo que eu sinto. Se foi fácil, teve as suas coisas, mas acreditei numa coisa. Nós não medimos a dificuldade dos nossos obstáculos quando nós vemos aquilo que queremos. Quando nós vamos numa direção. Tudo tem menos peso. Antes, nós achamos que vai ser terrível. E é isso que nos impede de ir atrás daquilo que nós tanto queremos. E é isso que faz nos fazer cair em depressão. Nós temos, ou devemos, ir atrás daquilo que tem a ver connosco. Porque é aí que nós vamos encontrar o sentido da nossa vida. É aí que nós vamos encontrar não a felicidade, mas a paz interior. Porque ninguém é feliz sem paz interior. Ninguém. Conheço muita gente que diz que é feliz e vive num conflito interno terrível. Conheço muita gente que diz que é feliz e que adormece a chorar. Estranha forma de ser feliz. Porque a felicidade nunca é uma meta. Porque senão é ego a trabalhar. A felicidade é uma atitude na vida. E é uma atitude de respeito por nós, de honestidade connosco, de confiarmos em nós e de ousarmos ir atrás daquilo que tem a ver connosco. Se eu não for atrás daquilo que tem a ver comigo, eu vou cair em depressão. Porque a idade vem e eu começo a perceber que afinal eu não estou a viver a vida que eu sempre quis. Ou pelo menos estou a viver uma vida que eu não quis. E a vida é demasiado preciosa para ser desperdiçada dessa forma. É demasiado valiosa para vivermos aquilo que não queremos. Não foi por isso que viemos cá. Nós viemos cá para sermos nós próprios. E quando caímos em depressão, normalmente, é porque não estamos a ser nós próprios. Estamos a ser apenas aquilo que os outros nos permitem de ser. Estamos a ser aquilo que nós vamos encontrando de ser para sobreviver com a aceitação e a aprovação dos outros. É fundamental para eu não cair em depressão andar mais consciente de mim. A maior parte de nós faz as coisas sem pensar. A maior parte de nós faz as coisas a correr. A maior parte de nós faz as coisas mecanicamente. Está a fazer uma coisa e está a pensar noutra. Está a fazer uma coisa e está a dizer mal da coisa que está a fazer.
ter consciência não é ficar iluminado. Não. Ter consciência é perceber aquilo que eu estou a fazer, se é bom ou menos bom para mim. Isto é ter consciência. Porque quando eu percebo que uma coisa que eu estou a fazer conscientemente é bom para mim, que bom. Se eu estou a fazer uma coisa que não é boa para mim, eu conscientemente percebo isso e mudo. Porque a vida passa rápido. E não nos podemos fiar no que vai haver depois. Porque isso é a forma que eu encontro de justificar e me desculpar para não estar a fazer nada por mim nesta vida. É muito fácil eu acreditar num Deus que me vai resolver a minha vida. Mas eu, que tenho formação católica, sempre ouvi dizer que Deus dizia e diz: faz a tua parte que eu faço a minha. Não é assim que diz? Então eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é exatamente ser eu próprio. Nós não viemos cá para fazer número. Nós viemos cá para ser um número. E quando eu digo um número, não é banalizar a vida humana. É porque nós todos somos diferentes. Ainda que da mesma matéria, nós todos somos diferentes e somos todos excepcionais. Excepcionais. Nós temos, enquanto não formos nós próprios, enquanto não confiarmos em nós, enquanto não acreditarmos na nossa capacidade de nos responsabilizarmos e gerirmos e escolhermos o que tem a ver connosco, nós nunca vamos saber quais são os nossos talentos. Ou mesmo que saibamos quais são, vamos ter medo de aprofundar. Porque para aprofundar eu vou ter que me dedicar. E para me dedicar eu vou precisar de tempo. E vou precisar de fazer escolhas. E vou precisar de ir contra muita gente que me diz para não fazer. Então eu desisto. Na estupidez de acreditar que estamos aqui nesta terra para sempre. E até mesmo na desculpa de que eu vou ter muito mais vidas. Mas tens a certeza disso? Dizem que sim. E eu quero acreditar que sim. Mas sabem, nós estamos nesta vida. E é fundamental, porque muitas vezes o que acontece é que nós arranjamos como desculpa que esta vida é uma droga, mas que a próxima vai ser melhor e eu até quero vir assim. Ou justificamos esta vida com a vida que vivemos anteriormente, que era muito má. Então eu estou a pagar por isso tudo. Ninguém paga por nada. A única coisa que nós controlamos são as nossas escolhas. O problema de estarmos a viver a vida miserável que vivemos hoje tem a ver com as escolhas miseráveis que eu fiz no passado. Mas isto não quer dizer que é para daqui para a frente sempre. Eu posso hoje começar a mudar a qualidade das minhas escolhas, a escolher aquilo que tem a ver comigo. É fundamental. Porque senão, sabem, a vida passa rápido. E quando demos por ela, vem o ressentimento, vem o arrependimento, vem o azedume, vem a depressão, porque não vivemos aquilo que nós tanto queríamos viver. Porque o nosso corpo vai-se ressentindo. E o nosso corpo, ainda por cima, quando é massacrado com fumo, com excesso de álcool, com drogas, mais depressa ele se vai tornar num portador ou num motor deficiente para nós. Porque não vai poder cumprir aquilo que nós tanto ainda queremos fazer. Portanto, cuidem de vocês. Em todos os aspectos, porque a nossa saúde não é só física, é saúde mental, saúde emocional. É fundamental para não cairmos em depressão. Às vezes existe uma grande diferença nas pessoas e que é fundamental não frisar aqui. A diferença
entre esperar e ficar à espera. Se eu sou uma pessoa que espero, a probabilidade de eu cair em depressão é pouca. Eu já explico. Se eu ficar à espera, a possibilidade de eu cair em depressão é muito grande. Esperar é fazer a minha parte e aquilo que tiver de vir comigo, vem ter comigo. Porque nós naturalmente esperamos pelas coisas. Ficar à espera é não fazer nada. É ficar à espera. Ficar à espera que o meu Deus me resolva a minha vida. Ficar à espera que a minha fé me resolva a minha vida. Ficar à espera que os meus pais me resolvam a vida. Ficar à espera que não sei quem me resolva a vida. É entregar o poder da minha vida aos outros. Ficar à espera é ficar à espera da depressão. Porque quando eu coloco a minha vida na mão dos outros, eu estou-lhe a dar o poder de decidir aquilo que é melhor para mim. E a noção do melhor dele é completamente diferente, ou pode ser completamente diferente da minha. Então eu estou tramado. Porque aquilo que ele acha que é melhor para mim vai-me destruir. E se ele, por acaso, não gosta de mim o suficiente e me quer destruir? Nós na vida temos pessoas que nos querem destruir. Por várias razões. Porque lhes lembramos quem não são, porque temos o que eles não têm, e é mais fácil destruir do que entender. É muito mais fácil destruir do que entender. Aliás, se nós formos ver as ditaduras, elas destroem aquilo que elas não querem entender. Porque aquilo que elas não entendem é mais facilmente uma ameaça. Então mais vale aniquilar do que tentar entender e incorporar na sociedade. Uma última coisa que eu gostava de falar é: nem todos somos iguais. Nem todos somos iguais. E alguns de nós precisam, mais do que outros, de ajuda. O processo de nos respeitarmos, o processo de acreditarmos em nós, o processo de nos sabermos motivar a nós próprios para a mudança, para alguns, se não para a grande maioria, é muito difícil. Porque nós fomos educados de uma forma contra natura, quase. Porque nós fomos educados para nos incorporarmos numa sociedade que não é boa, na sua generalidade. Então nós temos que fazer a diferença. Fazer a diferença não é ser melhor nem pior que os outros. Fazer a diferença é, contrariamente à grande maioria das pessoas, vamos ser nós próprios. Vamos ousar viver a nossa vida. Porque é para isso que estamos aqui. É para viver a nossa vida. Então muitos de vós que não conseguem sozinhos, não se sintam mal. Eu não consegui sozinho. Eu na altura recorri à ajuda. E não estou a falar há 20 e tal anos, obviamente que eu deixei de chegar a um ponto que precisei da ajuda da psiquiatria. Não dormia, não comia. Mas essa ajuda é uma ajuda, digamos, médica. A ajuda que eu tive foi de outro tipo de pessoas que me permitiram de confiar em mim próprio, de ousar respeitar-me, de ousar ir atrás daquilo que era meu.
não é vergonhoso ir atrás de ajuda. Pelo contrário. Porque ir atrás de ajuda, quando não conseguimos, até é bom. Porque se eu não gostar, eu mudo. No respeito que eu tenho por mim e pela própria pessoa que eu procuro, eu mudo. Porque a vida é isso. É a liberdade de poder mudar as nossas escolhas a todos os momentos, desde que elas não sejam, porque nós naturalmente que erramos muitas vezes, escolho uma coisa que parece ter a ver comigo e não tem, então eu vou mudar a minha escolha, não é? Porque às vezes é muito difícil motivar-nos sozinhos, porque o mundo à nossa volta nos quer mostrar que o caminho que nós estamos a tomar não é o melhor. Eu, quando saí da Sonai, eu fui ser terapeuta de Reiki. O Reiki há 20, o tempo passa tão depressa. Há 20 anos o Reiki era uma coisa ainda muito pouco conhecida. Eu lembro que quase nem havia livros, e os livros que havia vinham do Brasil. E eu lembro-me a dificuldade que eu tive em que as pessoas aceitassem a minha mudança. A forma como elas determinaram a minha morte em pouco tempo. A forma como elas me desanimavam. Mas reparem uma coisa, eu fui para terapeuta de Reiki na altura, podia ter ido para outra coisa qualquer. Qualquer coisa que eu fosse e que tivesse a ver comigo, eu ia lembrar aos outros a incapacidade que eles próprios tinham ou têm de fazer o mesmo com eles, que é respeitar-se, que é seguir aquilo que tem a ver com eles. Nós não precisamos da aprovação de ninguém. Nós não precisamos de agradar a ninguém. Quem precisa da aprovação dos outros, quem quer agradar aos outros, acaba com uma depressão. Porque é impossível mantermos esse ritmo. Porque vai-nos ser pedido um ritmo e um tempo que não é o nosso. E ninguém consegue estar muito tempo seguido num ritmo que não tem a ver com ele. Esvazia-se. Começa a dar o que não tem. Começa a entrar em esforço e deprime. Quem não consegue sozinho procura ajuda. Não é vergonhoso. Bem pelo contrário. É um sinal de inteligência. Olha uma mosca. É sinal de inteligência. É sinal de que eu me respeito o suficiente para ter a noção que não estou a conseguir sozinho e vou procurar ajuda. Para que eu faça uma higiene mental e emocional capaz de me pôr suficientemente forte para eu fazer as escolhas que têm a ver comigo. Vocês, ainda que possam não acreditar, são capazes de coisas incríveis. Eu já vos disse que eu até aos 41 anos achava que não tinha jeito nenhum para escrever. Achava que era péssimo a português. Quando eu comecei a confiar em mim, comecei a sentir aquilo que tinha a ver comigo. E comecei a sentir vontade de escrever. E hoje é um prazer escrever. E hoje eu sou reconhecido, não é que isso seja importante, pela forma como eu escrevo. E porquê? Porque contra tudo e contra todos eu ousei ir atrás daquilo que tinha a ver comigo. Mesmo que eu fosse ridicularizado, humilhado. Porque as pessoas poderiam tentar-me ridicularizar e humilhar, mas eu não iria permitir. Porque a partir do momento em que eu acredito em mim, em que eu confio em mim, em que eu começo a responsabilizar-me pela minha infelicidade, eu passo a respeitar-me. Eu passo a ter a capacidade de mudar a minha vida e não há ninguém que me desrespeite ou que me humilhe. E quando eu falo de mim, falo de vocês todos. A vida é demasiado preciosa para nós permitirmos que os outros nos levem à depressão. A vida é demasiado valiosa para que percamos tempo de vida com coisas que não têm a ver connosco. E isto não é uma utopia.
Os outros, os que estão em sofrimento, os que mandam neste mecanismo todo por interesse, fazem-nos ver que é uma utopia. Mas eu posso dizer que não é uma utopia. É uma realidade. É uma realidade a que poucos têm a coragem de aceder. Porque têm na sua cabeça que os outros é que são melhores que nós. Os outros não são melhores nem piores que nós. Os outros são os outros. E eu sou eu. E vocês são vocês. Por isso, sigam aquilo que tem a ver com vocês. Tirem da vossa vida quem não vos faz sentir vivo. Quem vos critica. Quem vos destrói. Procurem ajuda. Percebam a diferença entre esperar e ficar à espera. Sigam os passos que eu fui falando aqui. E eu tenho a certeza que vocês vão poder viver uma vida muito mais em paz e vão evitar de cair em depressão. Um grande abraço para vocês. Estou aqui sempre que quiserem.